Olá, meus amigos. A experiência do nosso brasileirinho de hoje, ela é uma história de trauma causado por um gesto de amor genuíno e de amizade sincera. Esse depoimento me partiu o coração, viu? Aproveita para exercitar a tua capacidade de não julgar as pessoas enquanto você escuta a história dele, tá bom? Ele fala o seguinte: olá, como vai? Desde já, grato pela oportunidade. Sempre que posso, assisto seu canal e vejo os testemunhos do pessoal da igreja. Fui missionário um pouco tarde, bem tarde, mas o desejo de ser missionário falou mais alto. Ele tinha 29 anos quando ele foi para a missão, tá? Em 2016. Não tinha nada a perder, tinha tempo, família de paz, nascido de bons pais, maravilhosos. Um pouco antes, fui morar com uma senhora mormon, uma daquelas que vive no templo, conhecedora de quase tudo lá. Desculpa, de quase tudo. Lá eu conheci os elders, que, como todos dizem, muito educados, claro, né? Tudo bem, me batizei sem muitas delongas. Estava ali e também fui aproveitando a experiência. Nunca fui enganado, pois sabia que tinha algo errado, mas aí a história é para outro contexto. Já conhecia outra igreja e acabei esquecendo do que me fora ensinado desde criança. Vamos para a missão? Nessa época eu não morava mais com essa senhora e já estava morando com meus pais novamente. Estava firme, era um membro do quórum, fiz todas as coisas que essa coisa ensina, nem sei mais como definir. Fui para a missão bem esperto, conhecia muita coisa da vida. Minha primeira área, fiquei quase 4 meses, nunca entendi o porquê. Sempre fui muito comunicativo e mesmo calado eu era bem entendido. Todos os elders queriam ser meu companheiro, acho que porque eu sabia cozinhar. Provavelmente. Mas foi através de um certo companheiro que conheci realmente como tudo acontecia e era. Era um americano, muito jovem, educado, ouvinte e recíproco. Só que nós tínhamos uma falta de algo, não sei se era da família, falta de alguma coisa que ainda não tínhamos, Desculpa, falta de alguma coisa que ainda não tínhamos. Engraçado, né? Falta de quê? Me sentia muito próximo a ele e nos tratávamos como irmãos e não elders. Um dia, por volta das 3 da madrugada, eu acordei com um som estranho de sufocamento, cansaço. Liguei a luz e me deparei com o jovem convulsionando, febril, tremia muito, chorava e gritava: Mom, Mom, I'm dying. Mãe, eu tô morrendo, né? E ele fala que estou chorando. Enquanto ele escreve o depoimento, tá? Eu já fui para a igreja sabendo a língua inglesa. Então levantei, toquei no meu companheiro que estava todo molhado e rígido. Então fiz um esforço para levantar um jovem de quase 1,78 m de altura. Antes eu tinha colocado uma cadeira no banheiro e levantei esse moço como um irmão e fui dar um banho nele, como criança mesmo. Deixei por algum tempo ali ajudando para que ele não caísse. Graças a Deus ele vomitou. Imagina, não tinha nenhum medicamento na casa, que era só ratos, baratas e mofo. Não sabia o que fazer. Então voltei com ele para o quarto, deitei ele na minha cama enquanto eu trocava a cama dele. Após isso, o deitei na cama e fiquei ali com ele. Dormi um pouco, mas logo a febre voltou e muito mais forte. Achei que aquele moço fosse morrer ali do meu lado. Então fui orar e pedir proteção por ele até amanhecer. Pela manhã fui ao vizinho para ligar para o escritório. Falei o que tinha acontecido. Sabe o que me pediram? Vá ao ponto de ônibus e aguardaremos por vocês. Ninguém foi nos buscar, ninguém se preocupou. De novo ele coloca, chorando aqui. Então fui para o staff, escritório da igreja, tá? Desculpa, escritório da missão. Chegando lá, nos dirigimos para o israelita.
mas não me sentia seguro de deixar o moço sozinho com eles. Eu acho que Israelita é o nome do hospital para onde levaram eles, tá? Sei que ele foi diagnosticado com meningite e que não estava bem. Pediram para eu voltar dali mesmo para minha área, pois tinha visitas marcadas. Mas eu disse não, eu estou com meu companheiro enfermo e não vou deixá-lo. Porém, eles não aceitaram. Antes de acontecer tudo isso, eu também me debilitei, comecei a passar mal, vomitava bastante. Então meu companheiro me perguntou o que eu tinha e por que ainda estava na missão. Eu vivi uma vida louca. Estávamos em uma época em que tudo podia e AIDS era o tema. Já sabe, né? Coloquei na mente que estava com AIDS e encontrei nesse moço uma amizade de luz. Foi ele que me levou ao médico, foi ele que ligou para o presidente e acabei fazendo o exame. Quem me acompanhava ao médico era esse mesmo Elder. Fomos até confundidos como namorados nas sessões. Não somos gays nem nada, somos membros da igreja. Ou seja, esse missionário veio para ser meu anjo e eu o dele. Ele que leu meu resultado, claro que negativo. Nossa, como esse moço me abraçava e gritava, você não vai morrer. Logo depois aconteceu dele adoecer e tudo o que aconteceu naquela noite. O que houve é que na noite que o Elder adoeceu, eu falei como tinha cuidado dele, falei do banho. A pergunta foi bem ácida. O que mais vocês fizeram? Meu Deus. De novo ele coloca, chorando aqui. Ele estava chorando e escrevendo, tá? Daí eu comecei a entender a pergunta e a frieza que era essa igreja. Então eu falei que pelo cansaço que eu estava, deitei com o Elder na mesma cama. Foi ao confessar isso que tudo começou. Queriam porque queriam que eu confessasse algo que não tinha acontecido. Minha missão acabou ali mesmo. Solicitei minha volta para casa. Ainda fiquei uns dias no escritório. E nunca mais, naquela época, falei com meu companheiro. Até que no dia que eu fui embora, o Elder apareceu. No dia em que eu estava saindo para o aeroporto, todos ficaram olhando para mim, me despedindo do Elder, como se eu fosse fazer algo para eles estranho. Queria sim dar um abraço no meu amigo, mas não demos. Um ano depois, eu recebi uma carta desse Elder, ele e a família agradecendo por tudo que aconteceu, pela ajuda. Nada mais que isso, nada mais que isso. Hoje eu não sou mais nada da igreja. Fui excomungado depois e acabou qualquer sentimento de bondade por essa igreja. Nunca mais mantive contato com o Elder. Sinceramente, o socorrista. Querido, obrigada por ter mandado aqui a tua experiência para nós, a tua experiência de trauma, que deve ter doído mais ainda, porque essa experiência foi causada porque você, sem pestanejar, sem pensar duas vezes, sem pensar no que as pessoas poderiam pensar, você foi lá e ajudou o teu companheiro da única forma que você sabia ajudar. Ele está convulsionando, ele está com uma febre altíssima, está encharcado de suor, está delirando porque estava falando, né, mãe, eu vou morrer, como se chamando pela mãe dele. Você sem estrutura nenhuma, sem um telefone, provavelmente sem dinheiro para levar teu companheiro para o hospital imediatamente. Você foi lá e colocou ele no banho, colocou ele no chuveiro para baixar aquela febre, que se não tivesse baixado, ninguém sabe quais seriam as consequências, porque ele foi diagnosticado com meningite. Então você aqui literalmente, como você tinha um relacionamento com esse companheiro teu, um relacionamento de irmãos, como você fala aqui, que é muito além de um relacionamento de dois missionários, dois companheiros, vocês eram como irmãos. Por conta de ter ajudado ele dessa forma,
você acabou sofrendo um trauma que jamais deveria ter acontecido. Se você estivesse servindo a Jesus Cristo na única igreja verdadeira sobre a face da terra. É ou não é? Então, obrigada, viu, querido? Eu queria fazer só alguns comentários aqui com você que tá assistindo e também com ele, né? Quando você serve uma missão, que foi o meu caso, você tem diferentes níveis de relacionamento com teu companheiro, no meu caso, com a minha companheira. Com algumas a gente se dava bem, tudo bem, tranquilo. Com outras era só trabalho mesmo, porque não dava. E com outras a gente tinha um relacionamento mesmo de quase que de irmãs. Então eu entendo muito bem o que ele está falando aqui. Porque eu tive companheiras assim. E tive uma outra amiga na missão que a gente também ensinou e batizou, que nós nos tornamos como irmãs praticamente. Então eu entendo isso aqui. Eu entendo o amor genuíno e a amizade sincera que você sente por alguém. E provavelmente você que está me escutando também deve ter tido essa experiência, ou ter essa experiência agora mesmo, né? Tenta imaginar o que você faria, o que você seria capaz de fazer para salvar a vida daquela pessoa, ou pelo menos para aliviar o que ela estava sentindo, o mal-estar dela. Tá? Tenta te colocar no lugar dele, viu? Então ele diz que antes desse episódio com o companheiro dele, ele mesmo tinha adoecido e tinha tido problemas de vômitos e tudo. E como ele conheceu a igreja mais tarde e ele foi para a missão já aos 29 anos de idade, ele fala aqui, né? Eu achei tão engraçado, ele fala, peraí. Eu vivia uma vida louca e estávamos em uma época em que tudo podia e AIDS era o tema. Então, como um rapaz solteiro, ele provavelmente tinha relações sexuais com várias parceiras e ele ficou com isso na cabeça. Ele falou, quer ver que eu tô com AIDS? E aí na missão essa preocupação surgiu. Ele disse que foi esse companheiro dele que ajudou, que apoiou e ligou para o presidente, convenceu o presidente provavelmente de que esse missionário precisava fazer o exame, o teste HIV, para ter certeza que ele não tinha o vírus, né? E ele disse que eles foram, o companheiro dele acompanhou ele até o hospital e o companheiro dele também abriu o resultado do exame. Olha quanta confiança. Veja bem, isso aqui não é uma coisa que você faz com qualquer outra pessoa, que você divide, né? E ele fala assim, esse missionário veio para ser meu anjo e eu o dele. Foi ele que leu o resultado do teste. Claro que negativo. Nossa, como esse moço me abraçava e gritava, você não vai morrer. Eles tinham um relacionamento muito bonito, de amizade, de irmandade. Mas sabe qual é o problema? Membros da igreja Mormon, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, essa mesma, os membros da igreja, eles são escravos de algo chamado a aparência do bem. E eles precisam evitar a todo custo a aparência do mal. Então, como ele tinha esse relacionamento tão próximo com esse companheiro dele, que era nada mais do que pura amizade, pelo amor de Deus, não julga. Não tira conclusões que não condizem com a experiência real dele, tá? Então ele se sentiu à vontade para colocar o companheiro dele lá no chuveiro. Para baixar a febre. Ele fala aqui que na casa dele só tinha ratos, baratas e mofo. Não tinha medicamento, não tinha nada, infraestrutura zero. O missionário, eu não sei se mudou, mas eu duvido. O missionário só tem o mínimo necessário para a sobrevivência deles. A igreja economiza o máximo que pode. Você se vira. Não tem dinheiro para o ônibus? Não vai ligar para o presidente. Vai a pé. É assim que funciona ou não? E tem mais. Você que pagou a tua missão ou os teus pais. Em último caso, a igreja paga a tua missão.
mas é o mínimo do mínimo. Meu Deus. Então, quando ele contou para o presidente o que havia acontecido, primeiro que queriam que ele deixasse o rapaz no hospital, sozinho. Pelo menos, provavelmente com os assistentes, né? Não sozinho, com os assistentes ou alguém. Mas falaram para ele o seguinte, pediram para eu voltar dali mesmo para minha área, pois tinha visitas marcadas. Bora faturar. Não importa que você tá tão abalado por tudo aquilo, você tá tão mexido por tudo que aconteceu e saber agora que aquela pessoa que você ama como um irmão tá com meningite, não importa que você não tem cabeça para ir lá e dar palestra. Não, bora faturar. Os teus sentimentos, eles são sempre irrelevantes. Coloca os interesses da igreja em primeiro lugar na tua vida, independente de qualquer coisa. Te auto-sabota. Vai trabalhar. Te auto-sabota física, mental, emocional e psicologicamente. Isso é um problema teu. Porque eles mentem para você. Ah, desculpa, minha bati aqui. Eles mentem para você dizendo que se você tá com o Espírito Santo e tá guardando as regras, você vai conseguir trabalhar e recrutar pessoas, batizar. Meu Deus. Quando ele contou então pro presidente que havia feito isso, né, dado banho no Helder, porque era a única coisa que ele podia fazer para ajudar o companheiro. Olha qual foi a pergunta. O que mais vocês fizeram? Olha a malícia. Porque ele tem a aparência do mal. Um missionário de 29 anos colocou o companheiro para tomar banho. Companheiro de provavelmente 18 ou 19. É claro que isso é a aparência do mal, né? O que mais que aconteceu? Queriam porque queriam que eu confessasse algo que não tinha acontecido. Quando eu li a história dele, depois que eu terminei de ler, eu fiz umas anotações que eu quero dividir contigo. O membro da igreja Mórmon, ele é escravo da aparência do bem. É melhor, presta atenção comigo e depois desafia se eu estou falando algo que você não concorda, porque você não precisa concordar. Ou se não é essa a tua experiência, tá? É melhor deixar de fazer o bem para evitar a aparência do mal. Eu vou repetir. É melhor deixar de fazer o bem para evitar a aparência do mal. A aparência vem primeiro, a aparência do bem vem primeiro. Gestos de amor genuíno vêm depois. Isso se não comprometer a aparência constante de comportamento moral aceitável. Primeiro, a aparência do bem. Eu vou repetir porque eu quero colocar isso na tua cabeça, eu quero que você pense por si e chegue às suas conclusões, mas isso aqui é de extrema importância. E esse é o motivo pelo qual esse querido da história de hoje passou por esse trauma absurdo. A aparência do bem vem primeiro. Gestos de amor genuíno vem depois. Isso se não comprometer a aparência constante de um comportamento moral aceitável. Vamos imaginar que esse brasileirinho de hoje da história, ele tivesse pensado, eu não vou fazer isso, eu não vou colocar ele no banho, porque o que as pessoas vão pensar? Digamos que ele se preocupasse com a aparência do mal, não, com a aparência do bem, mais do que ajudar o companheiro. Digamos que ele tivesse deixado o companheiro lá. Primeiro, a gente não sabe quais teriam sido as consequências daquela febre que já estava levando ele a convulsionar e delirar. Segundo, nada disso aqui teria acontecido.
ele não teria sido julgado, ele não teria sido pressionado a confessar algo que não aconteceu. Ninguém perguntaria para ele, o que mais vocês fizeram? Tá entendendo como é que funciona a igreja? A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Discorda. Desafia, me diz que não é assim. Você não precisa concordar comigo, mas eu também não preciso concordar com você. Minha missão acabou ali mesmo, solicitei minha volta para casa. No dia em que eu estava saindo para o aeroporto, todos ficaram olhando para mim e me despedindo do Helder, como se eu fosse fazer algo para eles estranho. Como quem diz, ixi, olha lá, vão se despedir, olha só, veja, veja, veja. Ixi, sei não, hein, isso. Eu queria fazer uma analogia bem curtinha só para encerrar. Existem no mercado diferentes marcas de produtos que prometem que você vai perder peso. Usa esse produto aqui que você vai perder 20 quilos, 30 quilos, sei lá o quê, porque aquele é o padrão desejável pela sociedade. Eu queria te perguntar, sinceramente, se você que está me escutando já usou alguma pílula ou algum complemento alimentar que você usou e perdeu peso como você esperava perder, sem ter feito nenhum exercício físico e sem ter cuidado da tua dieta e tido uma dieta balanceada. O que eu quero dizer é, me conta se você usou um produto e comeu tudo que quis e não precisou se exercitar e perdeu peso. No mundo religioso existem várias religiões, dá para escolher. Existem várias delas, dizendo para você que eles têm a melhor fórmula para você conquistar o teu objetivo, que é ser salvo no reino de Deus, sei lá o quê. E pro como é que fala? E pro paraíso, né? É paraíso? E pro céu, pro paraíso. Ó, tá aqui a fórmula. Segue essa fórmula que você vai pro paraíso. Acontece que você pode ir para a igreja todo domingo, sentar lá, esquentar o banco. Você pode trabalhar igual um robozinho, que é o que a igreja espera de você. Dar um banho no teu companheiro de maneira alguma. O que mais que aconteceu lá? Não, isso você não vai fazer, tá tudo bem. Então você vai lá e faz tudo, né? Como um robozinho, obedece, abaixa a cabeça, diz sim, faz o aperto de mão secreto no templo do jeitinho que eles falam, a fórmula tá aqui. E agora você vai pro paraíso, você vai pro reino celestial Mormon, se você seguir a fórmula. Não adianta nada você fazer tudo isso se você não está fazendo com o teu coração. Eu não estou dizendo que todas as pessoas servem só como robôs. Muitas delas servem com o coração. Agora, se eu chegar aqui e falar para você que eu fui para a missão em 1993 para o Rio de Janeiro, porque no meu coração eu queria fazer, eu vou estar mentindo. Eu fui por pura obediência. Afinal de contas, na Igreja Mormon, obediência é a primeira lei dos céus. Não é o amor. Existe uma diferença. No mormonismo, amor não é a primeira lei dos céus, é a obediência. Eles adoram citar aquela passagem em Gênesis em que quando perguntam para Adão por que ele fez sacrifícios, né, no altar, ele fala, não sei, exceto que o Senhor me ordenou. Eles pescaram essa escritura e eles usam isso como uma fórmula mágica para você ser merecedor do reino celestial. Obedece. É obediência cega.
Agora, sem você se exercitar e ter uma dieta balanceada, aquele produto que você está usando não vai te ajudar a perder peso porcaria nenhuma. Você ir para a igreja e fazer as coisas por obediência, sem ter o amor genuíno, e na hora que uma pessoa precisa da tua ajuda numa situação tão caótica quanto essa, você é punido por seguir teu coração, você não vai pro reino celestial porcaria nenhuma, porque no mormonismo a primeira lei dos céus pode ser a obediência, e é. Agora, se o cristianismo é o que está lá no Novo Testamento, a primeira lei do paraíso, a primeira lei do reino dos céus é o amor, porque amor foi tudo o que Jesus Cristo pregou. Adivinha, você não precisa daquele suplemento alimentar para perder peso se você só fizer uma dieta balanceada e te exercitar. Você vai atingir seus objetivos, muito provavelmente. Você não precisa ir para uma igreja e seguir fórmulas de um fundador que usa o cristianismo para atingir, como é que fala? Pelos próprios interesses. Você não precisa seguir aquela fórmula para ir para o tal do paraíso. Basta você servir com amor genuíno e não se importar com o que as pessoas pensam. Se você seguir a primeira lei do cristianismo, que é o amor, agora sim você tem uma chance de conquistar esse paraíso. Quando você optar pelo amor, quando ninguém está vendo, gestos vindo do teu coração, e eu tenho que pagar o dízimo, porque senão eu não recebo uma recomendação para o templo, porque senão Deus vai me castigar. Medo. Eu não tenho muito dinheiro, mas aquela mãe solteira está passando dificuldade. Eu vou comprar uma cesta básica e vou entregar na casa dela. E ninguém precisa saber. Qual dos dois gestos você acha que valem mais para Jesus Cristo e para o Deus do cristianismo? Fica aí para você pensar e faz as tuas escolhas, tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.